Eita, atrás de... Eita, meu povo, tamo junto para aquele resumo rápido da grande conquista. Todos os dias trazendo as atualizações aqui para vocês no canal. Tem live às 8 da manhã, por volta das 8 e por volta das 5 da tarde também, tá, gente? Todos os dias ao vivo aqui, além dos resuminhos. Então, fiquem atentos, fiquem ligados no nosso canal. Se inscrevam aí, deixa like para nós. E o Breno, gente, resolveu resgatar aquele acordo que ele tinha com o Caio, né? Que ele fez com o Caio quando os dois se tornaram donos juntos. Mas ele meio que tá distorcendo as coisas e isso vai dar problema. Já tá dando problema, né? Eu acho que isso vai gerar aí uma pequena confusão, tá? O Breno chamou a Geni para conversar, falou da situação lá quando ele e Caio eram donos. Ele disse que não estava nada favorável a ele no momento, então ele resolveu indicar o Dialbu, porque sabia que o Dialbu não puxaria a Lise caso ganhasse a prova, né? O Dialbu já lhe mandou para a zona de risco, ele já teve atritos lá com o Dialbu na vila, então ele tinha motivos para mandar o Dialbu. O Guipa já ia pela casa mesmo, aí fez lá os cálculos, diz ele que foi assim que se sucedeu, né? Enfim, e ele poupou a Geni. Foi o acordo que ele e Caio fizeram. E aí ele falou pra Geni que ele espera que o Caio vote a favor da Lise, ou seja, vote na Anne, no voto das donas, né? Para cumprir o combinado que foi feito entre eles. A Geni falou que se teve essa combinação, o Caio deve cumprir, pede desculpas para Anne, explica a situação e vota na Anne, né? E cumpre com a palavra com o Breno. Mas, gente, o Breno, como eu falei, ele distorceu o combinado. O combinado era, se o Caio descesse, pelo menos uma parte que nós conseguimos acompanhar aí, é que se o Caio descesse para fazer a prova da virada e ganhasse, não foi o caso, né? Foi o Breno que desceu. Ele não puxaria a Lise, nem nesta semana, nem na próxima. Parece que foi assim, 2 semanas, né? Um combinado aí. Mas o Breno tá dizendo que que o Caio tem a obrigação de não votar na Lise. Faz parte do combinado isso também, poupar a Lise. Não é bem assim. E ele quer usar isso contra o Caio. Já tá usando, já, gente. Já tá usando isso contra o Caio. Aí a Geni passou pro Caio a situação, mas o Caio discordou e disse que só vai cumprir com o que foi combinado, né? Não é do jeito que o Breno quer e tá falando, não. Que realmente teve um combinado, mas a coisa de descer para fazer a prova e não puxar a Lise e o Breno não puxar a Geni, que foi o que aconteceu, né? O Breno cumpriu com a parte dele. Então, isso vai render bastante ainda, com certeza. Aí o Breno já tá espalhando pra galera, com todo mundo que ele tá conversando, ele tá falando sobre isso. Ele tá falando que... falou pro Fernando, né, que ele tem palavra, ele espera que o Caio tenha também, quer ver se o Caio tem também, vai cumprir. E o Fernando tá torcendo que a Lise coloque a Geni, porque eles já tinham conversado sobre isso e a Lise tinha apontado o nome da Geni como alguém que ela colocaria na zona de risco. Enfim, mas o caso não é esse. O Breno tá focado em que o Caio cumpra esse tal acordo, mas da maneira que ele tá achando que o Caio tem que cumprir. E o Breno também foi conversar com o Rambo, né? Nessa conversa o Rambo criticou a Anne, porque ele e a Anne estão de rusga, e ele acha que a Anne pode fazer a cabeça da Lise para lhe colocar. Mas o Breno garantiu que vai interferir e impedir que a Lise vote no Breno, né? Que o nome do Breno não, no Rambo, né, gente? Que o nome do Rambo seja ventilado lá no quarto das donas, seja indicação das donas. Ele aperta a mão do Rambo e diz que não vai acontecer isso, que ele vai falar com a Lise e vai impedir que isso aconteça. Como alguém comentou aqui na live, né? Provavelmente ele se acha no direito de se envolver lá no mandato da Lise, porque a Lise tentou se envolver no dele, só que a Lise não conseguiu convencer ele a não indicar o Dialbu, né? Então, eu não sei se ele vai conseguir fazer a Lise não indicar o Rambo, né, gente? Se ele tem autonomia para isso. E aí ele foi conversar com a Lisiane, o Breno, e ele falou da história do Caio novamente, que o Caio deve isso a ele e que ele não vai votar na Lisiane. Só que a Lisiane duvidou. Ela não acredita que o Caio não vote nela, né? Vote na Anne. Não, ela acha que isso é furada e não vai acontecer. Só que o Breno tá garantindo que vai acontecer. Que se não acontecer,
a Geni vai pagar o pato, vai sofrer as consequências. E a Lizzie se irrita com ele, diz que não dá para entender o jogo dele, né? Que uma hora ele detesta uma pessoa, outra hora tá amando. Ele falou que não é isso. E segundo o Breno, o único que entende o jogo dele é o senhor Espuma, aquela espuma que ele estava conversando lá na banheira no quarto dos donos outro dia, gente, o amigo imaginário dele. Então, né? Parece que o parafuso não tá tão arrochado assim. E aí, tem um momento que o Rambo se aproxima ali, a Lizzie pede para ele falar mais baixo e ele se nega, o Breno, né? Continua falando normalmente. Ela diz que é muito difícil falar com ele e ele pede para ela sair, então, já que ela tá incomodada. No fim, é ele que acaba saindo da conversa, mas antes de sair, ele garante para a Lizzie que o Caio vai ter que cumprir o acordo, vai ter que pagar, porque senão ele vai começar a falar. Ele diz que Caio ou Geni tem que pagar esse acordo aí, senão ele vai começar a falar. Meu Deus do céu, isso vai render. Dá para ver nitidamente que a Lisiane, a própria Lisiane, tá saturada do Breno, gente. Não tá aguentando mais não sabe mais o que fazer com um amigo não. Bom, o Guipa explanou o seu jogo para Anne, a sua estratégia, e segundo ele, é falar para o público o que ele vai fazer. Falar para o Brasil. Não deixar margem para dúvidas. Ele acha que está colhendo lá os frutos do podcast, né? Do Conversa com Guipa, que ele faz todo dia de manhã, falando com as câmeras, falando com o público. Então, eu acho que isso está dando certo, porque já voltou da 4ª zona de risco, né? Com certeza, ele acha que isso tem a ver. Aí ele, todo orgulhoso, contou lá para a Anne a estratégia dele. O Haddad voltou a falar do céu, né? Ele acha que o objetivo do céu lá dentro nem é o prêmio, é lhe eliminar. Olha só que coisa. E aí ele afirmou para o Fernando que o céu é o chefão do seu jogo e vice-versa. Ele é o chefão do jogo do céu e que céu é o seu principal adversário. Parecia que a história estava resolvida entre Haddad e céu, mas não tá não, gente. Segue esse embate, segue essa rivalidade e parece que vai até o fim assim, né? E aí, entre Céu e Haddad, quem ficaria numa zona de risco? Gostaria de ver. Tá chegando, né? Quem sabe nos próximos dias aí aconteça essa zona de risco, que tá indo para a reta final do programa. Aí Haddad e Fernando acabaram perdendo a concentração ali, o raciocínio das estratégias deles, né? Porque a Tati Pink estava cantarolando por lá. Não para de cantarolar. Eita, meu povo, que loucura! Ainda tem a gravação do Faro com de Albu, né, o eliminado da semana. Vamos ver se isso vai render algumas tretinhas, algumas confusões. Esperamos que sim. Vamos que vamos, meu povo. Tamo junto.